Olá, sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga especialista de casal e família. Convido você para uma conversa especial. É terapêutico, mas não é terapia. E antes de começar, siga nas redes sociais, siga no YouTube para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também precisam conhecer sobre relacionamentos. Então, se achegue, sente no sofá, na poltrona, relaxe. Ou se você está no trânsito, coloque aí o fone de ouvido. Vamos conversar um bate-papo muito interessante sobre algo que eu tenho percebido muito nos relacionamentos, muito no consultório, e as pessoas andam perguntando muito, e por isso eu resolvi vir aqui. Lembre-se também um detalhe muito legal, hein? Esses conteúdos virão todas as semanas para que possamos construir aí espaços mais saudáveis de convivência entre as pessoas. E é claro, se está gostando dessa ideia, é uma novidade inédita, então curta, comente, compartilhe para que novas pessoas consigam também saber da novidade e estar aqui conosco nesse espaço que foi criado e desenvolvido com todo o amor e carinho para estar aqui com você. Vamos lá pensar qual é o assunto. O assunto de hoje é como é que a ansiedade ela fala mais alto. Vamos pensar, eu quero imaginar com você algo diferente. Não quero aqui falar como psicóloga, com teorias prontas, com falas difíceis, não. Quero começar imaginando com você uma cena. Pensa agora uma família que está preparando na mesa ali para estarem juntas e fazendo as refeições. Pode ser ali um almoço ou um jantar. A família está toda reunida. E o pai, ele pode estar ali, intertido, olhando no celular, junto, reunido na mesa. A mãe, ela pode estar tentando conversar, falando como foi seu dia, mas brevemente ela é interrompida e vem a filha dizendo: Mãe, o meu dia foi tudo bem, tá tudo jóia, não quero falar sobre isso não. E o filho também já logo fala: Mãe, tá tudo bem, não aconteceu nada de importante, deixa para lá. E aí, aos poucos, o que deveria ser, o que poderia ser, um momento ali de reunião, de conversas, vai se tornando silêncio. Cada dia que a família se reúne, não existe mais diálogo. Estamos presentes, todo mundo junto, mas cada um se conectando consigo mesmo. E aí, será o que acontece nessas relações? As pessoas vão ficando ansiosas sem perceber. Parem para pensar comigo. A gente fica cada vez mais preocupado com o que vai ser o dia de amanhã. E aí a gente se fecha, cada um fica dentro de si. Será que isso, você parou para pensar, acontece na sua família? Talvez está acontecendo também na sua vida, em outros relacionamentos, no trabalho, as pessoas estão ali conversando umas com as outras, ou pode estar acontecendo, quem sabe, na escola, ou ainda com seus amigos, nas reuniões, nas confraternizações. Será que a gente está uns com os outros? Vamos pensando e, verdadeiramente falando, no consultório, com frequência, eu vejo assim, na terapia de casal principalmente, os casais geralmente chegam, ele fala, olha, ela não me escuta mais, não sei o que está acontecendo, e ele fala, mas eu tento falar, não adianta, eu entendo que ela fala, eu falo, quer dizer, eu falo algo e ela entende outro, parece que a gente fala grego um para o outro e ninguém se entende. E é nessa perspectiva que eu quero falar com você. Vamos imaginar aqui uma cena. Imagine que você está ali em casa, fez a reforma da casa, trocou todas as janelas. Então, a gente tem aquela janela limpinha de vidro, intacta, nova. Acabamos de colocar. E aí, a gente vai ver do outro lado de uma forma transparente. Só que com o tempo, acontece o quê? Poeira, acontece vento, acontece algumas manchas, impressões digitais, e isso vai trazendo com que a janela não fique totalmente transparente, mas eu continuo vendo lá. E aí, mudou lá fora? Não, mudou o quê? A minha janela, a forma como estou olhando.
Então, pare para pensar como está a nossa janela da alma, como nós estamos enxergando, nos vendo, como nós estamos enxergando o outro. É sobre isso que eu quero falar. Então, o problema é quando a gente transforma o encontro de uma forma diferente. A gente está lá, mas será que nós estamos conectados? E eu vejo uma coisa muito comum acontecendo, que é muito semelhante na ansiedade, que é muito semelhante nas relações. Vamos pensar como que está acontecendo os nossos relacionamentos. Antes de entrar nesse assunto, olha só, as conversas estão ficando cada vez mais difíceis ou estão distantes. As conversas, muitas vezes, está havendo mais aqui, ó, no WhatsApp. Quando a gente está presencial, elas estão evitando acontecerem entre nós. E agora, o que tem a ver com a nossa lente, com a nossa janela? Tem a ver que a ansiedade muitas vezes funciona como essa janela. A gente coloca dentro de nós preocupações, começando a nos interpretar o que os outros estão falando, e isso vai distanciando uns dos outros. É como se a nossa janela começasse a ficar embaçada. Respira, calma e pense: será que essas experiências, as suas preocupações podem estar influenciando nos seus relacionamentos? Isso você pode ter imaginado. Será que está acontecendo em casa, aqui no meu casamento? Será que está acontecendo no meu trabalho? Eu vejo diferente? Sim, não. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta que você pode pensar sobre essa lente da seguinte forma: quando foi a última vez que você teve a sensação de que alguém te ouviu de coração, da forma como as palavras foram ditas? Melhor ainda, qual foi a última vez que você ouviu quem está do seu lado, o que ele realmente disse com o coração dele? O que foi dito com as palavras? É sobre isso que nós precisamos perceber nos relacionamentos, e algo invisível que nunca aparece. E então, gente, vamos falar o quanto o ser humano precisa um do outro. Vamos pensar o quanto nós precisamos de estar com as pessoas que de fato nos deixam seguras. É sobre isso. Quando a gente começa a colocar o nosso medo, a nossa ansiedade e ver aquilo conforme eu vejo, mas não vendo outra, a pessoa fica com medo de falar, ela já se arma também. Seres humanos, eu e você, nós precisamos nos sentir seguros. Sabia disso? É essa sensação de segurança que faz a gente se aproximar e ter mais relacionamentos. Então, segurança para quê? A gente precisa de estar com pessoas que nos deixam à vontade, por exemplo, que nos deixem seguros para falar o que a gente pensa, sem ficar pensando, planejando demais. A gente precisa também de sentir seguros de falar: ah, hoje eu não estou bem. Em quantos ambientes a gente tem que vestir muitas máscaras, e existem outros momentos que a gente precisa não estar com máscaras. E esse ambiente, o mais saudável possível, é a família. É sobre isso que eu quero pensar. Como estamos em nossa família? Parte 2. Talvez a gente chegou até agora esse momento da conversa e você possa estar pensando: mas isso acontece só comigo? E a resposta é não. É muito mais comum do que nós podemos imaginar. E a ansiedade, ela tem ocupado um espaço muito gigante nas nossas vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso já tem aí alguns anos, nos revela que o Brasil é o primeiro no ranking de números em transtornos de ansiedade. E já somos, a nível mundial, o segundo país com maior número de transtornos depressivos, de depressão.
E o alerta importante que eu quero deixar para você pensar é o seguinte: preste atenção no que eu falei. Eu disse primeiro no ranking transtornos de ansiedade, eu não disse ansiedade. É importante esse alerta para a gente não banalizar os transtornos de ansiedade e também não entender que qualquer emoção de ansiedade se transformar ela em sofrimento patológico. Ou seja, a ansiedade é uma emoção que nós precisamos. Sabe por quê? A ansiedade, ela nos dá o quê? Uma proteção. Quando eu fico preocupado, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer. O que eu vou fazer? Me preparar para essa prova. Ou eu tenho uma entrevista de trabalho. Vou mudar de cargo, então eu preciso falar com o futuro chefe. Isso faz com que eu me proteja, eu me prepare para estar naquele ambiente. Vou ficar em sinal de alerta por um tempo, mas depois da entrevista, volta ao meu estado normal. A questão é, quando o nível de ansiedade faz com que você esteja constantemente nesse sinal de alerta. O seu corpo não para descansar, você não consegue mais resolver as suas questões do dia a dia. Aí um detalhe importante, não adianta fazer checklist, pesquisar aqui nas redes sociais e falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, precisamos de profissionais especializados para compreender os nossos problemas emocionais. Os principais é psicólogo e psiquiatra. O psicólogo e eu, por exemplo, vamos pensar juntos. Quais são os nossos padrões? Qual a intensidade desse sofrimento? Aí sim faz toda a diferença. Porque senão a gente banaliza o sofrimento. E a ideia não é banalizar. A ideia é entender o grau de ansiedade que é dentro de nós esperado e o grau de ansiedade que está nos atrapalhando. E aqui nessa conversa, vamos pensar na ansiedade, como essa emoção pode influenciar, criar essa barreira invisível entre eu e o outro, ou entre eu e você, por exemplo. Então, por isso que eu gostei muito dessa imagem, dessa metáfora que eu usei da janela. Pense essa janela, por exemplo, de manhã, frio. Nós estamos nesse momento um pouco frio. De manhã você levanta e olha pela janela, fica embaçada, não fica? O que a gente precisa? A gente precisa abrir a janela, deixar o vento entrar, porque no começo o vento fica muito pesado, embaçado. Aos poucos o ambiente vai ficando mais tranquilo, harmonioso, e aí deixa de ficar embaçada a janela. É essa janela emocional que eu quero convidar você a olhar, a se perceber como está nessa situação. Então, minha gente, fez sentido para você? Quer falar mais sobre esse assunto? Curta, comente, compartilhe. Vamos trazer mais assuntos como este e ampliar este assunto agora para que possamos desenvolver momentos em que essa ansiedade ela pode ser o quê? Minimizada. E importante, hein? A ideia não é que precisamos acabar com a ansiedade. Não posso ter ansiedade, não é isso. Todos nós precisamos dela, lembre-se disso. Faz parte do ser humano. Mas a ideia é como que eu posso controlar aquilo que está me trazendo desconforto, ok? Então, no nosso olhar, a ansiedade, ela nos deixa em sinal de alerta, ela é importante ou ela pode trazer um prejuízo. E como isso afeta nas relações? Como? Como? Vamos lá pensar. Parte 3. A ansiedade, eu acredito que ela muda a nossa forma de ver o que o outro fala. Então, normalmente, nós interpretamos conforme nós estamos sentindo. E é onde vem muitos conflitos. Já parou para pensar? Então, gente, o problema não é a comunicação, é o que eu coloco de significado, é como eu interpreto. É como eu coloco os meus medos, a minha insegurança ali e vou colocando que o outro fez daquele jeito. Então, vamos imaginar aqui agora, imagine essa cena, que é clássica de casal que eu atendo. Talvez você não tenha essa experiência, mas vamos imaginar aí. O homem chegou no final do dia cansadérrimo,
a mulher está em casa, ela está ali preparando, organizando alguma coisa para o jantar. E ele está cansado só pensando no banho. Ele passou direto. Foi lá, tomou seu banho e de repente a mulher olhou para ele e falou assim: Mas o que está acontecendo? Eu fiz algo de errado? Ele deve estar bravo. E ele não disse nada. Ele falou alguma coisa? Imagine, ele só foi tomar o banho. Ele já ficou pensando que ele estava cansado. Quando ele voltou, imagina a cena 2. O marido voltou. Aí ele fala para ela: Boa noite, meu bem. E ela já fica com cara fechada. Ou ela fica séria para ele. O que ele já está pensando? O que eu fiz de errado dessa vez? Minha nossa, ela deve estar emburrada. Aconteceu alguma coisa. Imagina essa cena. Ela falou alguma coisa? Ela disse que está emburrada? Não, né? Ela falou? Nada. Então, o que está passando? A minha ansiedade de tentar interpretar o que o outro está dizendo. Então, eu aprendi muito na psicologia sistêmica que a comunicação, ela existe mesmo no silêncio. Mesmo quando você evita responder um bom dia, uma boa tarde, ou evita responder o WhatsApp, isso pode comunicar algo. E o que o outro interpreta também pode distorcer a realidade. E agora, como que a gente pode resolver essa questão? Como? Como que vocês imaginam que esse casal poderia resolver isso? Porque se ele fala, ela vai retrucar. Se ela fala, ele também vai responder. A ideia é exatamente ampliar a consciência e fazer com que você pare para pensar, refletir e mudar algo que seja possível por aí, hein? Desejo muito que as nossas famílias sejam cada vez mais saudáveis. E para que isso comece, você deve estar se perguntando, mas não sei como que eu faço. Não, Bianca, o que eu vou fazer para melhorar? Bora lá. O problema você já entendeu, que não é o que o outro falou, é o que eu interpreto. Beleza? E agora, sistemicamente, eu aprendi muito com Maria José de Vasconcelos, que elas não falam assim, em vez de eu ficar perguntando o que aconteceu de errado, eu vou perguntar para a pessoa que está comigo, para quem eu amo, o que ela compreendeu, o que está acontecendo. Aí sim eu posso dar o primeiro passo da mudança. Porque se eu venho falando A e o outro entende B, é aí que as coisas vão complicando, vira uma bola de neve e só vai aumentando os conflitos no relacionamento. Então, pessoal, olha que bacana. Eu aprendi com um especialista de família, o nosso querido Bowen, em que ele sempre imaginava nas relações as coisas, e ele começou a estudar em vez de imaginar. E ele foi percebendo isso, que as nossas emoções influenciam no como está acontecendo os relacionamentos, no como eu vou agir, certo? E aí ele fala que ninguém vive isolado na sua família. Olha que interessante. Nessa situação, o casal está ali, pode ter filhos, por exemplo, e aí, de repente, aquele jantar que poderia ser maravilhoso já fica um clima pesado, não é isso? Um fica olhando para o outro assim, eu não estou entendendo, tá com raiva, não tá, e liga aquele sinal de alerta, e de repente começa as indagações. Um pergunta para o outro, mas será que está ouvindo? O clima ali já está todo distorcido, porque eu já estou com a minha janela ali embaçada. E aí, o que acontece? A escuta fica difícil, as interpretações ficam mais rápidas, a minha paciência também fica curta. E é onde vem as belas discussões. Como vocês acham que, começando a pensar nessa perspectiva ampliada, nessa possibilidade de pensar diferente, como que a gente poderia resolver isso? Como que você está tentando resolver? Pense, será que do seu jeito está resolvendo? Será que o jeito da minha parceira ou do meu parceiro também está resolvendo? Não, vamos conversar juntos sobre isso agora.
Para limpar a sua janela da alma agora, comece a pensar. Precisamos limpar a nossa janela. Vou começar de novo. Parte 4. Precisamos limpar a nossa janela. E como isso é feito? Vamos pensar. A nossa janela da alma, ela precisa do eixo da comunicação. Ok, entendemos sobre isso. Precisa também do eixo das emoções em equilíbrio. O que eu sinto, o que eu penso. E aí, qual a janela que você precisa abrir? Eu quero começar por uma janela diferente, tá bom? A primeira janela é da escuta. Sim, por que eu falo sobre isso? Porque as pessoas imaginam que para melhorar essas relações, para melhorar a ansiedade, eu preciso falar. Não, eu preciso, o primeiro passo, dar um passo para trás e fazer a escuta. Mas essa escuta não é de qualquer jeito, preste atenção, hein? Porque ouvir é fácil. Olha, a gente tem 2 ouvidos. Ouvir, eu ouço e eu já estou armando ali o que eu vou responder para o meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, sei lá, em alguma situação de trabalho, algum colega. Mas não é esse tipo de ouvir. É escutar com atenção. Mas espera lá, Bianca, você me confundiu. Como que é essa história aí? Como que eu vou escutar? Não vou ouvir? O escutar é o seguinte: você vai perguntar para a pessoa o que está acontecendo, o que ela compreendeu daquela situação e tente não julgar nada, sem criticar, sem interromper, simplesmente só ouça aquela pessoa. Ouviu? E aí você vai perguntar, será que eu ouvi direito? Você vai perguntar, eu ouvi isso e isso. Será que é isso mesmo? E aí, do outro lado, você vai ter a perspectiva se você ouviu corretamente. Mas tem uma outra janela interessante, que é a janela, agora sim, do diálogo, que é da comunicação. Lembra que eu falei? Passo 2, hein? Passo 2, primeiro ouvi, escutei. Agora o passo 1, agora eu ouvi, escutei, prestei atenção. O passo 2, eu vou tentar falar. Esse diálogo, preste atenção, ele precisa ser diferente do que você já está acostumado. Por quê? Eu ouço muito no consultório, as pessoas começam a falar assim, mas o fulano sempre faz isso, isso e isso. Mas o sempre está carregado de generalização. Evite usar a palavra sempre e fale assim, como eu gostaria de compreender o que está acontecendo. E aí você abre espaço para que o outro realmente fale o que está acontecendo, o que ele está sentindo diante daquela situação. Fale sobre os fatos, certo? E depois vocês tentam entender um para o outro e resolver ali, que é a terceira etapa. Para resolver, sabe como que a gente resolve juntos? Quando os dois estão abertos para esse diálogo, para essa reciprocidade. E sabe como que a gente abre espaço para que isso aconteça? Eu acredito muito numa coisa importante, que a terapia de família me ensina muito. Em vez de eu esperar que o outro mude, é eu fazer esse primeiro passo. Porque a psicologia sistêmica nos ensina que quando uma pessoa na família começa a mudar, naturalmente os outros membros também mudam. As suas relações também vão mudar. Então, ao invés de ficar cobrando do outro, mas é o outro que precisa, eu não preciso não. Pense, se você começar a observar como você sente, o que essa ansiedade, esse medo, essa insegurança está fazendo você ver. Se é fato, de fato, que aconteceu, ou se é o que você entendeu, interpretou, aí as coisas começam a melhorar. Porque, sabe de uma coisa? Eu não acredito em família perfeita. Eu acredito que é através das imperfeições, dos erros que nós podemos aprender juntos. Pense nisso. Pense nisso. É uma dica de ouro. Não é sobre famílias perfeitas.
É sobre aprendermos com os nossos erros e estarmos abertos para novas possibilidades. Mas eu costumo brincar e quero colocar aqui também nessa programação para você pensar. É através dos erros que aprendemos, mas nós muitas vezes não aprendemos acertando de primeira. Errando, 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 até que vem a maior quantidade de acertos. Então, erre mais vezes, tenha essa consciência, aprenda com seus erros, de uma forma leve, de uma forma sem cobranças. E aí eu gostaria de pensar com você se faz sentido, se a ansiedade pode estar fazendo a sua janela ficar desta forma, embaçada. Se fez sentido, comece a limpar a sua janelinha aí. Esse primeiro programa foi para colocar você para pensar, para mostrar o quanto isso é possível e a esperança, viu? Nós precisamos pensar sobre a importância de começar em mim e é possível começar em mim. É quando a ansiedade começa a ser transformada em forma de serenidade, a ansiedade ela é transformada em forma de presença. Sim, porque estar junto no mesmo ambiente, presença física, não significa que eu estou presente emocionalmente. Sabia disso? Então é sobre isso, essa presença emocional que ela é invisível, as pessoas não falam, elas sentem, aí fica aquele desconforto e cada um fica olhando um para o outro, achando que entendeu e nenhum se entenderam. E aí vem os conflitos. Então, em vez de você ficar pensando no mundo das ideias, pergunte, pense como o outro está pensando, tente entender, se coloque no lugar do outro, o outro se coloca no seu lugar, aí sim a gente consegue estar presente definitivamente nas vidas das pessoas. E sentir presença é quando o outro sente que de fato você está prestando atenção nela, sem julgar, sem interpretar, sem criticar, sem falar o que é certo ou errado. Simplesmente você está ali. É sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos entender o quanto é importante cativar as nossas relações. E vale para os homens também, viu? Os homens cada vez mais estão buscando ajuda psicológica. E isso é importante e necessário entender que a terapia não é uma questão de vulnerabilidade ou fraqueza, é uma questão de necessidade para que nós possamos aprender a nos reconectar novamente. Eu vejo assim, no Covid, as pessoas costumaram ficar muito longe uns dos outros e agora a gente precisa aprender a se reconectar. O mundo não tem mais aquela distância que foi necessária em um dado momento. Agora nós precisamos nos aproximar e aproximar com essa presença viva, com essa atenção, com esse acolhimento, as coisas poderão sair do lugar. E, ufa, estamos chegando ao final. Me conte, deixa aqui nos comentários. Fez você pensar diferente? Tem coisas aqui que você não imaginava? Comente lá. Tem coisas que você ficou em dúvida? Ah, Bianca, não entendi. Coloque lá suas dúvidas. Vamos estar juntos em mais programas como este. Vamos conversar mais sobre esses assuntos, não só sobre ansiedade. Comente lá qual mais assunto você gostaria de estar aqui nos conectando e conversando cada vez mais. E lembre-se, é terapêutico, mas não é terapia. Essa conversa não substitui uma boa terapia. Então, procure um psicólogo mais perto de você. Caso mexeu com você, trouxe algum desconforto, opa, me deixou mais ansioso ainda, ó, sinal de alerta. Procure ajuda. Também atendo online, estou aqui à disposição. E hoje, para finalizar, quero refletir com você. Nós falamos de tantas coisas importantes, nós falamos sobre a comunicação, sobre como a ansiedade pode afetar a nossa interpretação. Falamos também o que é importante a gente parar para pensar em nós mesmos. Paramos para pensar sobre saúde mental. Não é frescura, hoje em dia é uma questão de necessidade, qualidade também nas nossas vidas e também, quem sabe, na profissional, na financeira.
e na social. E, gente, enxergar com amor, enxergar as pessoas que amamos, enxergar as pessoas que convivemos, faz toda a diferença. Compartilhe esse conteúdo, comente lá nas redes sociais, no YouTube. Se você quer mais assuntos, não custa nada, escreva lá, deixe sua mensagem. Será uma alegria estar com você, respondendo todas as suas dúvidas. E lembre-se o quanto foi importante estar aqui com você. Quero que você tenha tido essa oportunidade de prestar atenção. Ficou confortável? Ficou aí no trânsito ouvindo? Foi bacana, não foi? Passou tão rápido. Fiquei muito feliz. Obrigada por ter ficado até o final. O seu tempo eu sei que é precioso e você conseguiu estar prestando atenção com consciência e com qualidade nesse conteúdo que construí com muito amor, com muito carinho, para que você possa fazer a diferença nos seus relacionamentos. E lembre-se, comece por você. A verdadeira consciência, ela é apenas o primeiro passo de transformação nos relacionamentos. Qual o próximo passo você quer seguir? Escolha coisas que vão fazer você fazer a diferença na vida sua e das pessoas à sua volta. Escolha com consciência. Até o próximo programa. Comente, curta, compartilhe lá, que vamos estar toda semana aqui com vocês nas redes sociais e no YouTube. Um abraço bem apertado. Até o próximo encontro.